Eu preguei sobre a presença, eu preguei sobre o nome, e hoje eu quero pregar sobre a graça. Eu quero que você entenda, muitas pessoas dizem que a graça é você receber algo que você não merece, é um favor que você teve, não merecido, que a graça é quando você obtém algo que você não fez nada para obter aquilo. Mas a Bíblia nos ensina que a graça vai muito além disso. A Bíblia diz que nós somos salvos por crer em Jesus, e nós somos salvos pela graça. Na verdade, a graça é Jesus, que nos deu a salvação e a vida eterna, quando nós não merecíamos. Ele nos deu a salvação e a vida eterna, sendo que nós não fizemos nada para isso. Guarde o que eu vou te dizer: qualquer coisa que você faça, se você pegar todos os seus bens e der aos pobres, ou entregar a sua vida para ser queimada em praça pública, se você for de joelho daqui até o Nordeste, nada disso te torna capaz, digno ou habilitado para ser salvo. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas somos salvos por aquilo que Ele fez. Isso vem pela graça de Jesus. Ele é a graça. Nós recebemos a salvação e não fizemos nada por isso. A nossa salvação vem porque Ele é a nossa salvação. Ele é a graça de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, a salvação, ela vem por meio de Jesus, e Jesus nos dá a salvação pela graça, não é algo que fazemos. E o que é a salvação? A salvação é muito mais, ou vai muito além de quando eu morrer, viverei eternamente nos céus com Ele. Isso é salvação? Também, mas não é só isso. A salvação vai além, é mais ou menos assim: uma pessoa está se afogando, e você vai e salva essa pessoa. Ela estava ali fazendo o quê? Perdendo a vida, mas ela estava perdendo a família, ela estava perdendo a liberdade, ela estava perdendo a saúde, ela estava perdendo o dinheiro, ela estava perdendo tudo. Então, salvar alguém é você devolver a ela a plenitude da vida dela. Então a palavra salvação na Bíblia vem do grego sozo, e sozo significa curado, liberto, salvo, transformado, restituído, restaurado, feliz, próspero. Ou seja, salvação é uma obra completa de Deus na minha vida e na sua. Não é somente quando eu morrer eternamente eu viverei com Ele. Não, é nessa vida, ter uma vida abundante, liberto, curado, transformado, restaurado, restituído. Isso é a salvação, é uma obra completa. E Paulo, ele nos ensina em Romanos, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Guarde isso: crê para a justiça, confessa para a salvação. Quando nós confessamos com a nossa boca, somos salvos, mas quando cremos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio nessa terra como homem, viveu, morreu no meu lugar e no seu, derramou o sangue inocente, apagou os nossos pecados e nos deu o direito da salvação de graça, pela graça. Quando nós cremos nisso para a justiça, e quando confessamos isso, confessamos para a salvação. Quando você é salvo?
Você não é salvo quando você vem à igreja e ouve sobre Jesus e diz: eu creio nele, e eu recebo ele como meu Salvador. Você não é salvo ali. Quando você é salvo? Você é salvo há 2000 anos atrás, quando na cruz do Calvário ele morreu, derramou o sangue dele e pagou o pecado de todos os seres humanos. Aqui, pela fé, você toma posse daquilo que Jesus conquistou para você há 2000 anos atrás. E aqui, pela fé, você toma posse não só da salvação, mas da libertação, da cura, da restauração, da restituição, da transformação familiar, de toda obra completa da sua vida. A salvação, ela é algo muito interessante. O apóstolo Paulo diz: você confessa com a sua boca e aí você é salvo, mas quando você crê no seu coração, isso é para justiça. Ou seja, eu e você somos salvos, não é pelo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez. O que eu e você fazemos não nos torna habilitados à salvação, mas aquilo que ele fez nos torna habilitados para a salvação. Por isso, crê para a justiça, confessa para a salvação. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha que coisa poderosa. A Bíblia diz que Deus coloca no paraíso o homem e a mulher. E aí o pecado entra na vida do homem. Na verdade não entrou na vida do homem, a culpa foi da mulher, como é o natural, né, até o dia de hoje. Foi a mulher que fez isso. Eu estou brincando, não fique com raiva de mim, mas você sabe que é verdade. Aí a mulher peca, faz o homem pecar, banana tal, pecou, está tudo bem. Quando o homem peca, a Bíblia diz que o pecado entrou em um só homem. Um homem pecou e o pecado entrou. E quando o pecado entrou, todos os homens, a partir dali, quando nasceram, se tornaram pecadores. Então o pecado entrou no homem através de um só. Aí você diz: pastor, isso não é justo? Concordo com você. Aí a Bíblia diz que por um só homem, Jesus Cristo, o justo, que não tinha pecado, e derramou o seu sangue inocente para apagar o pecado dos pecadores, também pela justiça de um só homem, Jesus, entrou a salvação sobre todos os homens. Aí passou a ser justo. Então, se pelo pecado de um só homem entrou o pecado, pela justiça de um só homem, Jesus, entrou a salvação. Ou seja, a salvação que Jesus conquista na cruz é para todos. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Porque só é salvo aqueles que creem para a justiça em seu coração e confessam com a sua boca. Esse sim será salvo por meio de Jesus, porque a salvação entrou através dele. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, quem? Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que poderoso isso. Jesus não tinha pecado, ele não podia pecar porque ele é Deus. E aí o que ele faz? Ele retira o pecado que está sobre nós, sobre a minha vida e a sua. Ele retira e ele coloca sobre ele. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. E ele toma o nosso pecado, o meu e o seu, vai até a cruz e morre. E na morte dele, ele derrama o sangue inocente, que apaga os pecados, meu e seu. E aí, ele toma a justiça que ele tinha, por ser
alguém sem pecado, justo diante de Deus, e tira a justiça que estava sobre ele e coloca sobre nós. E aí Deus diz: você não pode fazer isso, porque eles são pecadores. E aí Jesus diz, isso não está na Bíblia, eu que inventei. Aí Deus diz: você não pode fazer isso, porque eles são pecadores. E aí Jesus diz: não, eles não são pecadores, porque eu tomei o pecado que estava sobre eles e coloquei sobre mim, me fiz pecado. E eu fui à cruz e derramei o sangue e apaguei o pecado. Então, se eu apaguei o pecado, agora eles não têm pecado. Então, a justiça que está sobre mim, agora eu coloco sobre eles, e eles são justificados. Agora eles não têm pecado. Por isso, aquele que crê na justiça, crê em Jesus, naquilo que Jesus fez, se torna justificado. Então, crê para a justiça e confessa para a salvação. E por isso eu e você, pela graça, não porque merecemos, somos salvos. Eu e você não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Ele fez. Diga: eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu sou salvo por aquilo que Ele fez. E quando eu creio no que Ele fez, eu sou justificado. E quando eu confesso, eu sou salvo, porque eu passo a ser justo diante de Deus. Romanos 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só homem, Jesus, que sai dos céus, nasce como homem, vive como homem, toma o pecado da humanidade, vai e morre na cruz, inocente. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Bate no teu peito e diga: eu sou justo diante de Deus, porque o meu pecado Jesus levou, e a justiça dele colocou em mim. Por isso, não pelo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez, eu sou salvo. Alguém entende isso? O nome disso é graça. Pastor, então quer dizer que se eu não tenho pecado, Ele levou o pecado, lá, eu posso pecar, porque está tranquilo, liberado. Não. Graça não é um documento, licença para pecar. Não, é licença para ser justo. Se eu estou debaixo da graça, eu não tenho hoje uma licença para pecar, eu tenho uma licença para ser justo. E se eu não sou mais e não estou mais debaixo do pecado, pela graça, por que agora eu vou buscar pecar? Não, pelo contrário, debaixo da graça eu sou justo, e por ser justo eu sou salvo. A Bíblia diz que Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Davi, Sansão, Salomão, Isaías, Jeremias, não puderam chamar Deus de Pai. Hebreus capítulo 11, versículo 36, 37 e 38 diz: por haver Deus guardado coisa superior a nosso respeito, a concretização da promessa, a graça está sobre nós, e por estarmos livres do pecado, hoje tornamos filhos de Deus por adoção, e nós podemos chamá-lo de pai, e ele nos chama de filho. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, aonde estava a presença de Deus, porque tinha pecado e era morto. Agora eu e você entramos na presença de Deus quando nós desejamos, porque somos justificados por Cristo Jesus. Entramos, chamamos ele de pai, falamos com ele e ouvimos a voz dele. Por isso, a graça não é licença para pecar, é licença para ser justo, para ser filho, para entrar na presença
e estar diante de Deus. Se eu, que não fiz nada para ser salvo, agora estou livre do pecado, por que eu vou buscar pecar? Pelo contrário, eu quero honrar o meu Deus que me deu de graça. Mas pastor, quer dizer que não pecamos? Pecamos. Mas quando pecamos, o apóstolo Paulo diz, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. E o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. Então, enquanto nós somos homens e vivemos nessa terra, nesse corpo mortal, nós vamos ter gripe, nós vamos ter enfermidades, nós vamos cair em pecado, mas não vivemos na prática do pecado, porque estamos debaixo da graça de Deus. E quando alguém peca, Jesus Cristo justo é o advogado que está ao lado do Pai, intercedendo por nós, e o sangue dele apaga todos os nossos pecados. Guarde o que eu vou te dizer. Apenas 3 pessoas foram consideradas justas na Bíblia. Primeiro, Adão antes de pecar. Ele não tinha pecado, ele era justo. Segundo, Jesus, Filho de Deus. Ele foi chamado justo. E o terceiro, você, depois de ser salvo. Só estes 3. Adão antes de pecar, Jesus e você depois de aceitar a Cristo e ser salvo. Aí nós somos justos por causa dele e por isso somos salvos. E essa salvação, ela se manifesta na nossa vida imediatamente. Não é pelo, diga, não é pelo que eu faço, é por crer no que ele fez. É por isso que somos salvos, pela graça, por algo que não merecemos. E isso é imediato e instantâneo. Romanos capítulo 4, versículo 1 em diante diz, que diremos pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não de diante de Deus. E aí versículo 3 diz, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão se torna justo porque creu em Deus. Então eu e você somos salvos, não por aquilo que nós fazemos que nos torna justos e habilitados à salvação, não, é por aquilo que ele fez. Entenda o que eu vou te dizer. Olha o que diz o versículo 7, bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas e cujo pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele vê que o pecado foi tirado e colocado em Jesus, e Jesus vai à cruz e derrama o sangue inocente e apaga o pecado. Então é como se Deus olhasse para você por um filtro chamado Jesus, e Ele vê você sem pecado, e por isso você é salvo. Então eu e você somos salvos pela graça, por aquilo que Ele fez, e eu creio no que Ele fez, e eu confesso com a minha boca. Voltamos ao versículo inicial, eu creio para a justiça, e confesso para a salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção a todos. Ou seja, Jesus, Ele em si mesmo morre, derramando sangue inocente para pagar o pecado de todos nós, e por causa do que Ele fez, eu e você temos a redenção e somos salvos. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira. Meu Deus, você consegue entender o que eu estou falando?
Peraí, pastor, então vamos lá. Quer dizer que nós somos salvos quando nós somos pecadores, exato. E aí o pecador, roubando, matando, mentindo, e aí eu creio naquilo que Jesus fez, tirou o pecado de mim, levou sobre ele, colocou a justiça dele sobre mim, e aí ele derrama o sangue inocente, apaga os pecados. Então se eu creio, agora eu sou justo, e se eu confesso com a minha boca, então eu sou salvo, exato. Tá bom, então agora eu sou pecador, faço isso e aí eu sou salvo, exato. Ah, pastor, tá de brincadeira, né? Isso não é verdade, não? Quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, tinha um ladrão da direita e um ladrão da esquerda. Estavam ali porque eram ladrões, viviam na prática do pecado, e foram crucificados, estavam pagando pelo pecado deles. E um deles diz: Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Creu para a justiça, confessou com a boca para a salvação. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo, pecador, você estará comigo no paraíso. A salvação, ela é instantânea. Por quê? Porque não é pelo que eu faço, é por aquilo que Ele fez. A mim me cabe crer e confessar. Romanos capítulo 10. Para mim o versículo mais extraordinário que existe no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz assim: a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pastor, eu não consigo entender, desculpa. O cara mata, rouba, mente, trai a mulher, abandona os filhos, a mulher adultera, mente, rouba, violento, bruto, espanca, prejudica os outros, bebe, usa droga, vida promíscua, adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo. E aí ele diz: eu creio, e confessa, e aí ele é salvo. E agora ele já não é mais pecador, ele é salvo. Então agora, nesse momento, ele recebe cura, libertação, restauração, paz, amor, prosperidade, e se morrer, eternamente do lado de Deus. É isso. Pastor, eu não entendo. Isso não está certo. Sabe por quê que não está certo? Porque eu e você não temos capacidade de entender uma coisa: o amor de Deus, que vai além do entendimento humano. A graça de Deus e o amor de Deus é o que nos salva. Eu e você não merecemos isso, é verdade. E porque temos graça, amor, eu vou te dizer algo: é extraordinário servir a Jesus. Se os seres humanos entendessem o que é servir a Jesus, que amor é esse, que me ama quando eu sou pecador, e me torna justo porque eu acredito nele, me salva porque eu confesso com a minha boca. Que amor é esse? Que pela graça eu não fiz nada, ele me dá tudo, vida abundante, cura, libertação, salvação, restauração, restituição, paz, alegria, gozo. Que graça é essa? Que amor é esse? Eu não entendo, porque para nós humanos isso não faz sentido.
E se não fosse Ele por Ele, nós morreríamos e eternamente estaríamos no inferno. Agora, se você não gostar disso, eu te dou um conselho. Vai lá, discute com Deus e diz que Deus está errado. E vai para o inferno e mora lá. Eu prefiro, sem entender, receber a graça, aceitar o amor, ser salvo nessa terra e viver eternamente.